Leitura estratégica da Lei Complementar número 100 de 2007, capítulo 1, artigos 17 a 47 do Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco para o TJPE 2025 e no final vamos resolver algumas questões estratégicas. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Capítulo 1 do Tribunal de Justiça, seção 1 da jurisdição e da composição. Artigo 17. O Tribunal de Justiça concede na comarca da capital e jurisdição em todo o território estadual. Compõe-se de 58 desembargadores. Guarde bem, vai cair na prova, atualização em 2024. O Tribunal de Justiça concede na comarca da capital e jurisdição em todo o território estadual. Compõe-se de 58 desembargadores. Artigo 18. O acesso ao cargo de desembargador far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última entrância, em sessão pública, com votação nominal aberta e fundamentada. Parágrafo 1º. No acesso pelo critério de merecimento, o Tribunal de Justiça observará o disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nesta lei e em resolução editada especificamente para esse fim. Parágrafo 2º. O juiz mais antigo somente poderá ser recusado pelo voto nominal aberto e fundamentado de 2/3 dos integrantes do Tribunal de Justiça conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa. Artigo 19. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será composto alternadamente de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo 1º. Quando for ímpar o número de vagas destinadas ao 5º constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por membro do Ministério Público e por advogado, de forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma unidade. Parágrafo 2º. Recebida a indicação, o Tribunal de Justiça formará lista tríplice, enviando-a ao governador do estado, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. Seção 2 da estrutura e do funcionamento, artigo 20. Os órgãos do Tribunal de Justiça são os definidos no regimento interno, que estabelecerá a sua estrutura e funcionamento. Artigo 21. Nas sessões de julgamento será obrigatório o uso das vestes talares. Guarde bem. Nas sessões de julgamento será obrigatório o uso das vestes talares. Artigo 22. O Tribunal de Justiça funcionará descentralizadamente por meio de câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, conforme dispuser o seu regimento interno. Parágrafo único. A sede, o território de jurisdição, a competência e a forma de funcionamento das câmaras regionais serão definidos no regimento interno do Tribunal de Justiça. Artigo 23. O Tribunal de Justiça poderá, em caráter excepcional e quando o acúmulo de processos o exigir, instituir câmaras extraordinárias integradas por desembargadores no exercício cumulativo das suas regulares funções, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 24. Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer de seus membros por prazo superior a 30 dias ou ainda na impossibilidade de compor quórum, poderão ser convocados em substituição juízes singulares da entrância mais elevada, segundo critérios objetivos em resolução do Tribunal de Justiça. Artigo 25. No Tribunal de Justiça não poderão ser assento no mesmo grupo, seção ou câmara, cônjuges ou companheiros e parentes consanguíneos ou afins em linha reta
bem como em linha colateral até o terceiro grau, inclusive. Parágrafo único. Nas sessões de julgamento, o primeiro dos membros mutuamente impedido que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Seção 3 da competência, artigo 26. Compete ao Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha A, o vice-governador, os secretários de Estado, os prefeitos, os juízes estaduais e os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça da União. B, os deputados estaduais nos crimes comuns, ressalvada a competência da Justiça da União. C, os conflitos de competência entre órgãos da Justiça Estadual, inclusive entre órgãos do próprio Tribunal. D, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem interessados o governador, o prefeito da capital, a mesa da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da Justiça. E os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas do Estado e dos municípios não compreendidos na linha anterior. F, os mandados de segurança e os habeas data contra atos do próprio tribunal, inclusive do seu presidente, do Conselho da Magistratura, do Corregedor-Geral da Justiça, do governador, da mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, inclusive do seu presidente, do Procurador-Geral da Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, do prefeito e da mesa da Câmara de Vereadores da capital. G, os mandados de segurança e os habeas data contra atos dos secretários de Estado, do chefe da Polícia Civil, dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, dos juízes de direito e do Conselho da Justiça Militar. H, o mandado de injunção quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição do Poder Legislativo ou Executivo, estadual ou municipal, do Tribunal de Contas ou do próprio Tribunal de Justiça, desde que a falta dessa norma torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à cidadania. E o habeas corpus, quando o coautor ou paciente for autoridade, inclusive judiciária, cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do tribunal, ou quando se trate de crime sujeito originariamente à sua jurisdição. J, a representação para assegurar a observância dos princípios na Constituição Estadual e que sejam compatíveis com os da Constituição Federal. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual ou de lei ou ato normativo municipal em face da lei orgânica respectiva. Guarde bem essa linha aí, porque é estratégico. Ele diz ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual ou de lei ou ato normativo municipal em face da lei orgânica respectiva. M, a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. N, a representação para garantia do livre exercício do Poder Judiciário Estadual quando este se achar impedido ou coato, encaminhando a requisição ao Supremo Tribunal Federal para fins de intervenção da União. O, os pedidos de revisão e reabilitação relativamente às condenações que houver proferido em processos de sua competência originária. P, as ações rescisórias de seus julgados ou de juízes sujeitos à sua jurisdição. Q, a execução de sentença proferida nas ações de sua competência originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro grau. R, as arguições de suspeição e impedimento opostas aos magistrados e ao Procurador-Geral de Justiça. S, a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função. T, o incidente de falsidade e o de insanidade mental
do acusado nos processos de sua competência. Inciso 2. Julgar os recursos e remessas de ofício relativos às ações decididas pelos juízes estaduais. Inciso 3. Julgar os recursos das decisões dos membros do tribunal e de seus órgãos nos casos previstos em lei e no regimento interno. 4. Eleger o presidente e os primeiro e segundo vice-presidentes do tribunal. O Corregedor-Geral da Justiça, exatamente, elegeu o presidente e o primeiro e segundo vice-presidente do tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça, os membros do Conselho da Magistratura e do Conselho de Administração da Justiça Estadual, com os respectivos suplentes, os membros das comissões permanentes e das demais que forem constituídas. Inciso 5º, da posse em sessão solene ao presidente, ao primeiro vice-presidente, ao segundo vice-presidente, ao Corregedor-Geral da Justiça, aos membros do Conselho da Magistratura, do Conselho de Administração da Justiça Estadual, das comissões permanentes e de seus suplentes e aos novos desembargadores. 6. Elaborar em sessão pública o escrutínio aberto em lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao 5º, reservado aos advogados e membros do Ministério Público, bem como para a escolha dos advogados que devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral. Inciso 8º, eleger em sessão pública e escrutínio secreto 2 de seus membros e 2 juízes de direito, bem como os respectivos suplentes, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral. 9. Escolher em sessão pública e escrutínio aberto pelo voto da maioria absoluta juízes de direito ou substituto da mais elevada instância para substituírem nos impedimentos ocasionais, férias ou licenças os desembargadores. 10. Indicar o presidente do tribunal o juiz que deva ser promovido e removido por antiguidade e merecimento. 11. Decidir sobre permuta de magistrados. 12. Decidir sobre a remoção voluntária de juízes. 13. Escolher em sessão pública e escrutínio aberto os juízes que devem compor os colégios recursais. 14. Autorizar a designação de juízes de direito com mais de 10 anos de efetivo exercício no cargo para auxiliar o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o Corregedor-Geral da Justiça, permitida a recondução. Foi aí incluído pela Lei Complementar 532 de 2024, estratégico, acredito que vai cair na sua prova, o inciso 14, porque a atualização em 2024 que diz autorizar a designação de juízes de direito com mais de 10 anos de efetivo exercício no cargo para auxiliar o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o Corregedor-Geral da Justiça, permitida a recondução. Inciso 15, declarar a vacância do cargo por abandono ou renúncia de magistrado. 16, aplicar as sanções disciplinares aos magistrados nos casos e pela forma previstos em lei. 17, avaliar para fins de vitaliciamento a atuação dos juízes substitutos pelo voto da maioria absoluta dos seus membros por ocasião do último trimestre do biênio. Inciso 18, promover a aposentadoria compulsória de magistrados por implemento de idade ou por invalidez comprovada. Guarde bem esse inciso 18, promover a aposentadoria compulsória de magistrados por implemento de idade ou por invalidez comprovada. Inciso 19, propor à Assembleia Legislativa, a linha A, alteração da organização e da divisão judiciária, exatamente, propor à Assembleia Legislativa a alteração da organização e da divisão judiciária. B, a criação ou a extinção de cargos e a fixação da respectiva remuneração. E C, o regime de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro. 20, organizar os serviços auxiliares provendo os cargos na forma da lei. 21,
Decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça Estadual. 22. Organizar e realizar os concursos públicos para o ingresso na magistratura estadual. 23. Organizar e realizar concursos públicos para provimento dos cargos do quadro de servidores do Poder Judiciário Estadual. 24. Organizar e realizar concursos públicos para o exercício da atividade notarial e de registro. 25. Autorizar por solicitação do presidente do tribunal a alienação a qualquer título de bem próprio do Poder Judiciário ou qualquer ato que implique perda de posse que detenha sobre imóvel, inclusive para efeito de simples devolução ao Poder Executivo. 26. Autorizar por solicitação do presidente do Tribunal de Justiça a aquisição de bem imóvel. 27. Aprovar a proposta do orçamento do Poder Judiciário. 28. Representar a Assembleia Legislativa sobre a suspensão da execução no todo ou em parte de lei ou ato normativo cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada por decisão definitiva. 29. Solicitar intervenção federal nos termos da Constituição da República. Inciso 30. Aprovar as súmulas de sua jurisprudência predominante. 31. Decidir sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças. 32. Elaborar o seu regimento interno. 33. Autorizar a convocação de juízes do quadro de substitutos do Tribunal de Justiça para, por período determinado e improrrogável, juntamente com o desembargador do gabinete, onde houver acúmulo de processos, agilizá-los mediante prévia redistribuição. E o nosso último inciso 34, aprovar o plano bienal e plurianual de gestão, bem como a prestação de contas do presidente do Tribunal de Justiça. Acredito que vai vir na prova do TJPE 2025 uma questão dentro dessas competências, especificamente a atualização em 2024. É uma obrigação sua, você está ligado. Vem comigo agora, seção 4 dos órgãos de direção, artigo 27. São cargos de direção o de presidente, o de primeiro vice-presidente, o de segundo vice-presidente e o de corregedor-geral da Justiça. Guardou? São cargos de direção, o de presidente, o de primeiro vice-presidente, o do segundo vice-presidente e o de corregedor-geral da Justiça. Artigo 28. A chefia e a representação do Poder Judiciário Estadual competem ao presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 29. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça serão eleitos pela maioria dos membros do Tribunal de Justiça em votação secreta para mandato de 2 anos em sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada no mínimo com 60 e no máximo 90 dias antes do término do mandato dos seus antecessores, proibida a reeleição. Guarde bem, é proibida a reeleição. Parágrafo 1º. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada antes da eleição. Na prova vai dizer que é facultativa. Não, é obrigatória a aceitação do cargo. Agora, salvo recusa manifestada antes da eleição. Parágrafo 2º. O desembargador que tiver exercido o cargo de direção por 4 anos consecutivos ou não, ficará inelegível até que se esgotem todos os nomes da ordem de antiguidade. Parágrafo 3º. Havendo renúncia de cargo ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção no curso do mandato, considerar-se-ão, para todos os efeitos, como completados os mandatos para os quais foi eleito desembargador. Artigo 30. A vacância dos cargos de direção no curso do biênio importa na eleição do sucessor, dentro de 10 dias para completar o mandato. Parágrafo único. A verbação da reeleição não se aplica ao desembargador eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano. Artigo 31.
O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça não poderão participar de tribunal eleitoral. Guarde bem, o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça não poderão participar de tribunal eleitoral. Seção 5 dos órgãos de controle interno, subseção 1 do Conselho da Magistratura, artigo 32. O Conselho da Magistratura, órgão de orientação, disciplina e fiscalização da primeira instância do Poder Judiciário Estadual, com sede na capital do Estado e jurisdição em todo o seu território, tem como órgão superior o Tribunal de Justiça. Artigo 33. O Conselho da Magistratura será composto pelos 4 membros da mesa diretora, pelo ouvidor-geral da Justiça, pelo diretor-geral da Escola Judicial e pelo decano do tribunal, como membros natos, e por 4 desembargadores eleitos na forma do regimento interno para um mandato de 2 anos, admitida a reeleição para um único período subsequente. Parágrafo único. Com os titulares serão eleitos os respectivos suplentes, que os substituirão em suas faltas, licenças ou impedimentos. Artigo 34. Em caso de acúmulo ou volume excessivo de serviços, poderá o Conselho declarar qualquer comarca ou vara em regime especial por tempo determinado, designando um ou mais juízes para exercerem cumulativamente com o titular a jurisdição da comarca ou vara. Parágrafo 1º. Os processos acumulados serão redistribuídos de conformidade com o que determinar o regulamento do regime especial. Parágrafo 2º. Nas comarcas providas de mais de uma vara, o Conselho da Magistratura poderá determinar temporária sustação total ou parcial da distribuição de novos processos a varas em regime especial. Parágrafo 3º. Fim do regime especial será apresentado pela Corregedoria-Geral da Justiça relatório circunstanciado ao Conselho da Magistratura, que, se comprovar a desídia do juiz da comarca ou vara, encaminhará a matéria ao tribunal para fins de instauração de procedimento administrativo disciplinar. Subseção 2 da Corregedoria-Geral da Justiça, artigo 35. A Corregedoria-Geral da Justiça, dirigida pelo Corregedor-Geral e auxiliada por juízes corregedores e por quadro próprio de auditores, é órgão de fiscalização, controle, orientação forense e disciplina dos magistrados da primeira instância, dos serviços auxiliares da Justiça das primeiras e segunda instâncias, dos juizados especiais e dos serviços públicos delegados. Parágrafo 1º. Os juízes, corregedores, auxiliares e juízes membros da Comissão Estadual Judiciária de Adoção serão obrigatoriamente escolhidos dentre os juízes de direito, observada a regra do artigo 26, inciso 14, indicados pelo Corregedor-Geral da Justiça, ouvido o Tribunal de Justiça. Guarde bem esse parágrafo 1º. Foi redação alterada pelo artigo 1º da Lei Complementar número 532 de 2024, ou seja, a atualização diz o seguinte: inciso 1. As corregedorias auxiliares de segunda e terceira instância, exercidas por juízes de direito de terceira instância. Inciso 2. A corregedoria auxiliar de primeira instância, exercida por juiz de direito de instância superior. Decorou esse parágrafo 1º do artigo 35, o parágrafo 1º foi a atualização em 2024, que diz: os juízes corregedores, auxiliares e os juízes membros da Comissão Estadual Judiciária de Adoção serão obrigatoriamente, na questão vai dizer que será facultativamente, não, serão obrigatoriamente escolhidos dentre juízes de direito, observada a regra do artigo 26, inciso 14, indicados pelo Corregedor-Geral da Justiça, ouvido o Tribunal de Justiça, sendo 1. As corregedorias auxiliares de segunda e terceira instância, exercidas por juízes de direito de terceira instância. 2.
a Corregedoria Auxiliar de Primeira Entrância, exercida por juiz de direito de entrância superior. Parágrafo 2º. A designação dos juízes corregedores considerar-se-á finda com o término do mandato do corregedor-geral, permitida a recondução. Parágrafo 3º. Os auditores, integrantes do quadro de carreira do Poder Judiciário, auxiliarão os juízes corregedores e, quando necessário, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção nos trabalhos de correção e fiscalização dos serviços judiciais e extrajudiciais. Artigo 36. Compete à Comissão Judiciária de Adoção, seja órgão vinculado à estrutura da Corregedoria Geral da Justiça, cuja composição, regulamento e atribuições serão definidos por resolução do Tribunal de Justiça, promover o estudo prévio e análise de pedido de adoção internacional, fornecer o respectivo laudo de habilitação, a fim de instruir o processo competente e manter banco de dados centralizado de todos os interessados e de adoções nacionais e internacionais realizadas no Estado de Pernambuco. Artigo 37. O Corregedor-Geral da Justiça poderá requisitar de qualquer repartição pública ou autoridades informações e garantias necessárias ao desempenho de suas atribuições. Artigo 38. O Corregedor-Geral da Justiça poderá requisitar qualquer processo aos juízes de primeiro grau de jurisdição, tornando ou expedindo nos próprios autos ou em provimento as providências ou instruções que entender necessárias ao andamento dos serviços. Artigo 39. No exercício de suas atribuições, poderão os juízes corregedores, em qualquer tempo e a seu juízo, dirigir-se para qualquer unidade jurisdicional do Estado de Pernambuco em que devam apurar fatos que atentem contra a conduta funcional ou moral de juízes, servidores, notários e oficiais de registro ou a prática de abusos que comprometam a administração da justiça. Artigo 40. A Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções anuais em todas as circunscrições e promoverá correções gerais quando entender necessário. Guarde bem, a Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções anuais em todas as circunscrições e promoverá correções gerais quando entender necessário. Na prova vai dizer que são semestrais, são mensal, não. Guarde bem, a Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções anuais em todas as circunscrições e promoverá correções gerais quando entender necessário. Parágrafo 1º. As unidades judiciárias deverão, no decorrer do biênio administrativo do Corregedor-Geral da Justiça, ser inspecionadas de forma individualizada, conforme o acervo de processos e a estrutura administrativa existentes, em cuja diligência serão asseguradas as presenças de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Estadual. Parágrafo 2º. A Corregedoria Geral da Justiça cientificará da correção com antecedência de 15 dias aos organismos citados no parágrafo 1º deste artigo, nas pessoas dos seus representantes legais, indicando o horário, as datas de início e final da correção de cada unidade judiciária e o local da diligência. Artigo 41. A correção terá início com a audiência geral de abertura, sobre a qual será dada prévia e ampla publicidade, inclusive através do órgão oficial, podendo os que se sentirem agravados pelas autoridades judiciárias ou pelos servidores e agentes públicos delegados do Poder Judiciário Estadual apresentar suas queixas e reclamações. Artigo 42. Resolução do Tribunal de Justiça disporá sobre o regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 43. O Tribunal de Justiça promoverá os meios necessários à Corregedoria Geral da Justiça para a consecução de seus fins institucionais mediante dotação orçamentária própria. Subseção 3 da Ouvidoria Geral da Justiça, artigo 44. A Ouvidoria Geral da Justiça tem como objetivo tornar a justiça mais próxima do cidadão, ouvindo sua opinião acerca dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça,
colaborando para elevar o nível de excelência das atividades necessárias à prestação jurisdicional, sugerindo medidas de aprimoramento e buscando soluções para os problemas apontados. Parágrafo 1º. Compete ao presidente do Tribunal de Justiça a designação do ouvidor-geral e do vice-ouvidor-geral da Justiça. Aguarde bem, compete ao presidente do Tribunal de Justiça a designação do ouvidor-geral e do vice-ouvidor-geral da Justiça. Parágrafo 2º. O Tribunal de Justiça promoverá os meios necessários à ouvidoria-geral da Justiça para a consecução de seus fins institucionais mediante dotação orçamentária própria. Subseção 4 do Conselho de Administração da Justiça Estadual, artigo 45. O Conselho de Administração da Justiça Estadual funcionará junto ao Tribunal de Justiça e sob sua direção, cabendo-lhe exercer na forma que dispuser o regimento interno, a supervisão administrativa e orçamentária do Poder Judiciário como órgão central do sistema e com poderes correcionais cujas decisões terão caráter vinculante. Seção 6 do Centro de Estudos Judiciários, artigo 46. O Centro de Estudos Judiciários funcionará junto ao Tribunal de Justiça e sob sua direção, competindo-lhe promover estudos e pesquisas de interesse da administração judiciária, especialmente, inciso 1, o planejamento e a promoção sistemática de estudos e pesquisas voltados à modernização e aperfeiçoamento dos serviços judiciários. 2. O planejamento e a coordenação de estudos e projetos para subsidiar o Tribunal de Justiça na formulação de políticas de planos de ações institucionais. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça promoverá os meios necessários ao Centro de Estudos Judiciários para a consecução de seus fins institucionais, mediante dotação orçamentária própria. Seção 6ª da Escola Judicial, artigo 46A. Fica criada a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Parágrafo 1º. A Escola Judicial tem como finalidade a realização de cursos oficiais para o ingresso, a formação inicial e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário Estadual, além de cursos de pós-graduação abertos a operadores do direito, dentre outros cursos, simpósios e palestras, observando-se a orientação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, EFAM, a teor do que dispõe o artigo 93, incisos 2, letra C, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil e orientação do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco conterá rúbrica própria para a Escola Judicial e o seu diretor-geral terá competência para ordenar despesas. Parágrafo 3º. O diretor-geral e o vice-diretor-geral da Escola Judicial serão escolhidos dentre os desembargadores pelo presidente do tribunal para mandatos coincidentes com o da mesa diretora do tribunal eleita no mesmo período. Parágrafo 4º. As atribuições dos órgãos diretivos e funcionamento da Escola Judicial serão estabelecidos em seu regimento interno a ser aprovado pela Corte Especial do Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. O supervisor da Escola Judicial será designado pelo diretor-geral da Escola Judicial dentre os juízes de direito da capital. Parágrafo 6º. A Escola Judicial poderá celebrar convênios com outras escolas judiciais, bem como com instituições de ensino no Brasil e outros países para o cumprimento dos seus fins institucionais. Parágrafo 7º. A Escola Judicial poderá estabelecer em edital específico percentual sobre as vagas ofertadas aos cursos destinados aos operadores do direito em geral, correspondente à cota social, com o objetivo de proporcionar aos comprovadamente carentes, nos termos da legislação vigente, a participação nos cursos da escola. Parágrafo 8º. Fica instituída a taxa de serviços educacionais para fazer face às despesas referentes aos cursos da Escola Judicial que forem oferecidas a outras instituições,
através de convênios ou a operadores de direito. Parágrafo 9º. A taxa referida no parágrafo anterior será calculada pelo valor do curso dividido pelo número de participantes. Seção 7ª das disposições gerais, nosso último artigo, artigo 47, diz o seguinte: o regimento interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, a competência, as atribuições e o funcionamento dos órgãos de direção e de controle interno de que trata este capítulo, observado o disposto nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e nesta lei. Deus é bom, irmão, você vem com Robson Concurso, juntos vamos vencer. Vamos resolver agora algumas questões para você gabaritar no dia da sua prova. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha, força e honra e amém. Questão 1, ano 2025, Banca Robson Concursos. De acordo com a Lei Complementar 100 de 2007, que institui o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, assinale a alternativa correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. A alternativa correta é a alternativa D, que diz o seguinte: o Tribunal de Justiça com sede na comarca da capital e jurisdição em todo o território estadual compõe-se de 58 desembargadores. Duvida? Confere agora comigo o artigo 17. O Tribunal de Justiça com sede na comarca da capital e jurisdição em todo o território estadual compõe-se de 58 desembargadores. A atualização em 2024 caiu já em concursos do TJPE, vai cair de novo na banca IBFC 2025 para o TJPE 2025. Guarde bem, o Tribunal de Justiça com sede na comarca da capital e jurisdição em todo o território estadual compõe-se de 58 desembargadores.